Em Hebreus 4,16 fala assim: aproximemos o trono da graça com toda a confiança. Oremos, igreja. Graça te damos, ó Pai, por mais esse dia que tu nos concedeste, pelo seu amor, pela sua misericórdia, ó Pai. Graça te damos porque tu, Senhor, faz presente em nossa vida, seja na nossa alegria, seja na nossa tristeza. Tu, Senhor, é o nosso rochedo, a nossa fortaleza. E te glorificamos, ó Pai, e te exaltamos o teu santo nome. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. E neste momento, Pai, queremos dedicar este culto ao Senhor. Seja onde estivermos, aceita o nosso louvor, aceita, Senhor, a nossa adoração. Nós estamos longe, mas unidos em oração. Ó Pai, vem estar também neste momento com o mensageiro da Tua palavra, que vai estar nesse momento, Senhor, trazendo a Tua palavra. Que a Sua palavra venha nos edificar, como tem sido a cada culto. Nos abençoa, Senhor, e nos ajude a cada momento que estamos passando. E traga também, Senhor, calenta os nossos corações. Exaltado seja o Teu nome, ó Pai. E venho também te agradecer também pelos nossos missionários, porque com essa pandemia, de alguma forma, Senhor, eles estão falando da Tua palavra. Te peço também, Senhor, pelo seu sustento. Ajude a cada um, ó Pai. E que as igrejas, Senhor, possam ter condições de estar mantendo, Senhor Deus, os missionários, Senhor. Ó Pai querido, fica, Senhor, fica com a Tua igreja, Nova Sião, fica com as Tuas igrejas, Pai, que nesse momento estão também, de alguma forma, Senhor, se reunindo para cultuar o Teu santo nome, Senhor. Ó Pai querido, continue nos guardando e nos protegendo, Pai, e receba o nosso culto como uma gratidão, Senhor. Louvado seja, Senhor, o Teu santo nome. É em nome de Jesus, ó Pai, que eu oro. Amém. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador.
sossegai, com vós que estou para vos salvar. Sim, sossegai. A Europa ainda hoje se considera um continente cristão, mas o que nós vemos é que cada vez mais as pessoas se afastam do cristianismo. Quando falamos em questões de fé, as pessoas são indiferentes. Nós não enfrentamos perseguição na Europa, nós não enfrentamos perseguição em Portugal, mas temos que lidar com a indiferença a tudo aquilo que diz respeito a Deus, a sua obra e aquilo que Ele faz no mundo. Diante desses desafios, nós assumimos o compromisso de levar a alegria de Jesus, que transforma o mundo, que transforma a Europa. Tantas pessoas naquele continente tão bonito têm morrido sem Cristo, não têm experimentado a alegria, a graça que vem de Jesus. O nosso compromisso como missionários é levar o Evangelho da graça, que traz vida, que traz salvação, que traz alegria. E nós podemos então falar de casos como o do Rui, um jovem ateu que foi alcançado pela graça, resistia ao Evangelho, não blasfemava contra as coisas de Deus e foi alcançado, foi discipulado, se preparou no seminário e hoje se prepara para ser um jovem pastor e com a sua esposa Joana se dedicam e querem se dedicar a alcançar os jovens do seu país. Caso como o jovem João, um profissional, um militar da Marinha que mergulhava no seu trabalho, mas ainda tinha uma vida muito superficial com o Senhor e com a sua obra. E hoje, alcançado pelo Evangelho, mergulha na palavra, deseja ver a sua vida, a sua história sendo transformada pelo Evangelho e fazer dela um instrumento para alcançar muita gente. Caso como o da Manuela, que tinha o seu coração mergulhado em tradições religiosas, tinha um coração dividido e reconhecia que o seu coração era dividido. Hoje, graças ao Evangelho, ela diz: o meu coração é de uma pessoa só, o meu coração é de Cristo. Nós estamos em Portugal ajudando a transformar vidas. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me
Graça e paz, igreja. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco sobre o pecado e a justificação pela fé em Cristo Jesus. Para isso, nós vamos ter como texto base Romanos, capítulo 3, do versículo 10 ao 12. Mas eu peço que os irmãos não fechem suas Bíblias, porque a gente vai dar uma passeada aí no livro de Romanos. Antes de iniciar, eu gostaria de trazer uma questão aos irmãos. De 0 a 10, qual é a nota que você atribui ao cristão que você é? De que modo você agrada a Deus? Teve uma pregação do Fernando em que ele citou que o amor de Deus nos constrange. E o significado de constranger era estar sob o controle de alguém. A gente falava ali da passagem de 2 Coríntios, no capítulo 5, o versículo 15, que diz: logo, o amor de Deus expresso na cruz deve nos levar a não vivermos para nós mesmos, mas por aquele que morreu na cruz por nós. E ele deixa bem claro que o amor de Deus, ele nos constrange porque nós estamos sob o controle dele, sob o controle deste amor. E teve uma parte da pregação em que me chamou muita atenção, porque foi falado o seguinte: se você não se constrange mais quando você peca, é bom você rever a sua vida. Trazendo para o significado do constrangimento, quando nós não nos constrangemos com o nosso pecado, quer dizer que nós tomamos o controle das nossas vidas e não há um amor que fale isso é errado, que nos traga para perto de Cristo. Porque nós só temos essa sensação de culpa, de arrependimento, porque estamos sendo controlados por alguém, por este amor que é Deus. E o livro de Romanos, ele é dividido em 3 partes. A gente vai passear aí um pouquinho do capítulo 1 ao capítulo 8. E do capítulo 1 ao capítulo 3 vai ser mostrado sobre o pecado, sobre a condenação, a necessidade humana da justificação. E logo após, do capítulo 4 e o capítulo 5, vai falar sobre a salvação, sobre a justificação, a provisão divina para cada ser humano. E por fim, do capítulo 5, do capítulo 6, ao capítulo 8, vai falar sobre as lutas, sobre a santificação, sobre o poder divino para uma vida justa. E essas 3 partes, elas estão intimamente ligadas com a vida cristã. Uma vida justa, uma vida correta. Eu convido os irmãos a lerem o capítulo 3, do versículo 9 ao 12, e depois do 19 ao 20, que diz assim, versículo 9 ao 12. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Versículo 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E Paulo ele deixa bem claro, nesses versículos de 9 ao 12, que todos estão debaixo do poder e da condenação do pecado. Ele não traz nenhuma exceção. Ele deixa bem claro, todos estão debaixo do poder da condenação do pecado. Nestes versículos de 19 ao 20, Paulo ele faz uma ligação com as leis do Antigo Testamento, que tinham como objetivo de convencer todos os homens
a sua culpa diante de Deus. Sendo assim, não há nada que façamos que possa remover a nossa culpa. Não há nada que façamos que justifique, que remova essa punição em que nós deveríamos ter. E é por este motivo que nós chegamos à irrefutável conclusão de que nós somos necessitados da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E por isso ele deixou os seus mandamentos, para nós sabermos o que devemos e o que não devemos fazer. Nós só sabemos que estamos errados porque existe uma lei. Por exemplo, se eu dirijo sem cinto, ou eu dirijo com um carro com 6 pessoas, eu sei que se uma blitz me parar, eu vou receber uma punição. Por quê? Porque existe uma lei que fala que é errado fazer isso. Eu só sei que eu estou errado, eu só sei do meu pecado, porque existe uma lei que fala isso. Então, desse modo, nós podemos provar, nos versículos 23 e 24, eu convido os irmãos a lerem, versículo 23, que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E aqui, nestes versículos, nós podemos ver que nós, por nós mesmos, não conseguiríamos ter a vida gloriosa pela qual Deus nos criou. Se entregar pelos nossos pecados, morrer para nos justificar, foi o meio em que ele achou de nos garantir a salvação, de remover a nossa culpa. E é interessante que Paulo ele usa um pleonasmo no versículo 24. Sendo justificados. Se você é justificado, alguém pagou a sua pena. Pela graça, gratuitamente, alguém pagou a sua pena. Pela graça, o favor é merecido. Eu recebo aquilo em que eu não mereço. Justificados gratuitamente pela graça. E caso nós tenhamos alguma dúvida que a salvação ela não vem por meio de atos humanos, de ações humanas, então isso quer dizer, não adianta eu ser bonzinho, não adianta só eu ser bonzinho, não é o suficiente eu seguir todas as leis e eu me tornar a melhor pessoa do mundo. Nada disso garante a minha salvação, porque nós recebemos a salvação mediante a justificação pela fé. E isso no versículo 27 e 28 deixa bem claro, nos traz esse reforço no capítulo 3, versículo 27 e 28, que diz: onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído por meio da lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E ao escrever o esboço dessa mensagem, me trouxe... Não tem como não fazer uma ligação com a área em que eu estou estudando. Eu lembrei de um princípio constitucional que se chama princípio da presunção da inocência. E ele se resume em: ninguém é considerado culpado até que se prove o contrário. Então, em Isaías 53, no versículo 4 e 5, nós podemos ver quem foi considerado culpado em nosso lugar.
Eu convido os irmãos a lerem Isaías 53, versículo 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi Cristo, meu irmão, foi Cristo que pagou pelos nossos pecados, para que hoje nós tivéssemos a vida, ou melhor, lamentavelmente nós estamos com a vida distante daquilo em que Ele queria para nós, em que Ele desejava para nós, aquilo em que fomos criados. E eu convido os irmãos a lerem Romanos capítulo 1. E isso vai nos trazer à memória o porquê nós estamos tão distantes da vida pela qual fomos criados. No capítulo 1 de Romanos, no versículo 28 ao 32, e depois do capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Versículo 28 do capítulo 1. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, inventadores de males, orgulhosos, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. E no capítulo 2, o versículo de 1 ao 3 diz: Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois aquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? E aqui, e por nossa culpa, por deixarmos prevalecer a nossa natureza adâmica, a nossa natureza pecaminosa, Deus nos entregou a tudo aquilo que não convém, a tudo aquilo em que não condiz com os mandamentos dele. E Paulo ele cita uma lista extensa de pecados, expondo a amplitude da nossa depravação. E como se não bastasse sermos tão depravados, ele ainda diz que somos complacentes com aqueles em que fazem essas coisas. A gente apoia aqueles em que fazem coisas erradas. E no capítulo 2, do versículo 1 ao 3, ele traz mais uma lista. Além daquela lista extensa anterior, ele ainda traz mais pecados. Ele continua a falar das práticas humanas. Eu gostaria que você guardasse a parte do o versículo em que diz: pois naquilo que julga o outro você está condenando a si mesmo. Convido os irmãos a lerem o versículo 4 do capítulo 2, que diz: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? A bondade, a graça, a misericórdia de Deus tem como principal objetivo nos levar ao arrependimento. Então, se julgamos o outro e não procuramos consertar aquilo em que está errado em nós, nós nos voltando para Cristo, para o arrependimento, para confessarmos aquilo que somos necessitados, ou seja, confessar que necessitamos do seu amor,
tudo aquilo que ele fez na cruz foi em vão. Se eu não consertar o meu eu, antes de consertar o pecado, o erro do meu irmão, a morte de Cristo na cruz foi em vão. Isso me deixa um tanto quanto pensativo, porque me traz à memória quem eu sou e aquilo em que eu deveria ser. Aquele cristão em que eu perguntei a nota em que daria, e eu vi que eu sequer poderia estar fazendo isso que eu estou fazendo hoje, compartilhando a palavra de Deus com a igreja. Eu já compartilhei isso em uma pregação. Talvez se os irmãos soubessem daquilo em que eu sei sobre mim, eu não estaria aqui compartilhando, eu não seria líder de ministério, talvez eu sequer teria amigos. Ao pensar que nós seremos julgados por tudo aquilo em que fazemos, por tudo aquilo em que falamos, por tudo aquilo em que pensamos, e esse é o ponto, até mesmo aquilo em que nós não fazemos, aquilo em que fomos omissos. E quando fala em pensamento, eu trago números para os irmãos. Um ser humano, ele pensa em média, um homem pensa em média 70 mil pensamentos por dia. É muita coisa. Ele tem cerca de 3 mil pensamentos por hora. E por minutos? 50 pensamentos por minutos. Eu não duvido da minha capacidade de pensar em muita besteira, em pecar muito em 1 minuto. Em 50 pensamentos. Eu não duvido da minha capacidade de maquinar o mal em 1 minuto. E é tão difícil manter o nosso pensamento nas coisas do alto, assim como está lá em Colossenses 3:2, não é mesmo? E ao pensar nessas coisas, eu vejo o quão distante eu estou da vontade de Deus. Tudo isso me faz se lembrar que nós estamos debaixo da soberania, da soberana vontade, do soberano amor que nos constrange. O segundo ponto é a justificação, e a gente já está encerrando. A provisão divina para cada ser humano, no capítulo 4 ao capítulo 5 fala sobre isso, e eu convido os irmãos a lerem Romanos, capítulo 5, versículo de 1 a 3, e do 8 ao 11. Versículo de 1 a 3 do capítulo 5 de Romanos diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Versículo do 8 ao 11, que diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Agora, ao aceitarmos sermos justificados por Cristo mediante a fé, temos a tranquilidade de não sermos condenados a viver como inimigos de Deus. Temos agora
a firme certeza de que nós podemos ser chamados amigos de Deus. No versículo 2 e 3, a graça de Deus, através de Cristo Jesus, nos traz ao coração a firme convicção de que o propósito para o qual Deus nos criou será realizado. E qual é este propósito? Sermos um povo santo, como está lá em Deuteronômios 14, versículo 2. Isso nos traz perseverança em meio às tribulações. É isso em que nos traz forças em meio aos problemas em que estamos vivendo. Nós, cristãos, estamos livres da condenação final, do dia da ira do Senhor. Mas isso, é claro, não deixa, não nos isenta de viver uma vida de acordo com o que Deus nos ordenou, de acordo com os seus mandamentos. E a lei, ela é uma norma de gratidão. A lei, ela me leva para Cristo, para a justificação. E Cristo me manda de volta para a lei, para a santificação. Ou seja, a lei, ela me mostra que eu sou pecador e que eu preciso de ser justificado para receber a salvação. E aí eu vou correndo para Cristo. E chegando em Cristo, Ele me manda de volta para a lei, para que eu seja santificado. Eu só reconheço que eu sou necessitado, que eu sou um pecador, porque existe uma lei que fale que eu preciso ser justificado por alguém. Alguém tem que pagar a minha pena. E esse alguém é Cristo, e Cristo nos manda de volta para a lei e fica nesse ciclo. Hoje nós temos a completa reconciliação com Deus. Nós podemos falar diretamente com Ele, servir a Ele, louvar a Ele. E a garantia, e temos essa garantia de que se pecarmos, eu posso recorrer ao meu amigo, ao meu Pai, e Ele me traz de volta para o foco. Ele me perdoa, Ele me ensina como eu devo andar, como eu devo ter uma vida justa, correta, e nos traz a memória do porquê fomos criados, qual o nosso objetivo para o qual nós fomos criados. E um exemplo fácil disso é essa garrafa. Ela foi criada com o intuito de armazenar líquidos. Eu posso usá-la como um enfeite, talvez. Eu posso usar a base dela para pregar um prego. Posso. Mas ela não vai estar cumprindo o objetivo para o qual ela foi criada. Ela só vai cumprir com o objetivo para o qual ela foi criada se ela estiver armazenando um líquido aqui. Que possamos cada vez mais nos aproximar de Deus, mesmo quando nós não temos vontade de ler a Bíblia, não temos vontade de cantar louvores, não temos vontade sequer de orar, de falar com Deus. Porque, como vimos agora há pouco, não são as nossas ações, não é mérito meu. Eu preciso de Deus para amar a Ele. Eu preciso de reconhecer a minha necessidade. E eu pergunto novamente aos irmãos, de qual modo eu agrado a Deus? De 0 a 10, qual a nota que você atribuiu ao cristão que você é? Talvez uns atribuíram uma nota e terminaram com uma nota melhor, e se eu fosse você que terminou com uma nota melhor, eu repensaria na minha vida, na sua vida. Agora, se você, assim como eu, se deu uma nota e já não era uma nota tão boa assim lá no início,
viu que a sua nota baixou, e você entendeu exatamente o que deveria ser passado. Você entendeu sobre a justificação, sobre a necessidade de estar sob a soberania de Deus. E o terceiro ponto, pelo qual eu só vou citar o versículo de Romanos 6, o versículo 12, que diz: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Eu vou repetir. Não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos permitiu ter acesso direto a Ti. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe essa mensagem e nos colocamos diante de Ti, Pai, para que o Senhor sonde os nossos corações, para que o Senhor veja aqueles cantos em que nós não temos alcance. Sonde, Pai amado, os nossos pensamentos, que durante a nossa semana, durante o nosso dia a dia, nós possamos ter pensamentos nas coisas do alto. Possamos imaginar, Pai amado, o dia em que o Senhor vai voltar para nos buscar justificados, nos levar para o lugar em que foi preparado para nós, para o lugar santo, para o lugar do povo que foi separado e foi escolhido. Nós te pedimos perdão, Pai, porque estamos tão distantes da Tua vontade. Nós te pedimos perdão porque muitas vezes nós somos complacentes com aquilo em que não condiz com a Tua palavra, Deus. Mas te pedimos, Pai, que o Senhor visite os nossos corações e nos traga, Pai amado, o perdão. Nos traga o arrependimento daquilo em que fazemos errado, Deus. Que cada dia que nós tenhamos aqui na terra, possamos viver buscando uma vida de santidade, uma vida mais próxima daquilo em que o Senhor criou para que nós tivéssemos, Deus. Sê, Pai, com os meus irmãos, com a ansiedade de cada um, com o pecado de cada um. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe o quanto nós estamos apavorados, o quanto nós estamos felizes, o quanto nós estamos necessitados. E Deus, traga a nós aquilo em que nós precisamos e não aquilo em que nós queremos. Que seja feita a Tua vontade, que a Tua vontade reine em nossas vidas, Pai. Que durante essa semana nós tenhamos uma vida mais íntima contigo, Pai. Perdão, Deus, porque nós achamos que vamos criar intimidade contigo, que vamos nos tornar cristãos melhores com 20 minutos lendo a sua palavra, com 3 minutos de oração, com o versículo do dia. Desculpa, Pai, porque muitas vezes nós trocamos um momento contigo para satisfazer um prazer momentâneo, Deus. Cuida das famílias, daqueles em que estão desempregados, daqueles em que estão na linha de frente, Pai amado, diante dessa pandemia. Cuida dos governadores, Pai amado, da situação econômica, da situação política do Teu país, Pai amado, do mundo. Nós cremos que o Senhor é um Deus soberano e que o Senhor está no controle de tudo isso. E é por saber dessa soberania, é por saber que nós temos uma vida futura contigo, que nós temos a perseverança de viver aqui, de sermos melhores, de levarmos a Tua palavra. Que a nossa vida, Pai amado, seja uma vida que reflita
a sua vida, o seu amor, a sua glória na vida daqueles em que tanto precisam, a vida dos amigos, dos colegas de trabalho, dos nossos familiares, no nosso dia a dia, Deus. Nós te agradecemos pelo Deus em que Tu és. Deus amoroso, soberano, gracioso, misericordioso. Te rogamos, Pai amado, pela Sua misericórdia por nós, por este país. Nos colocamos diante de Ti, Pai, confiados de que tudo isso vai passar e nós sairemos melhores pelo jeito do qual entramos, Pai amado, nessa pandemia. Sairemos mais confiantes em Ti, mais dependentes de Ti, mais íntimos de Ti. Essa é a nossa oração, em nome santo de Jesus. Amém. Forte abraço, boa semana, que os irmãos fiquem em casa, se cuidem, para logo mais nos vermos pessoalmente, darmos um abraço muito, mas muito gostoso.